Amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui na nossa aula semanal da Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Edivaldo Nobre, diácono da Igreja Assembleia de Deus aqui no Farol, em Maceió, Alagoas. Mais uma vez, como eu disse, voltamos à nossa lição semanal da Escola Dominical do Livro de Jovens, da lição bíblica de jovens do segundo trimestre, que estamos passando agora para vocês. E desta feita, nós vamos estudar, na sequência da nossa lição, a lição de número 6, que tem como tema o encontro com Deus. Mas antes de a gente começar a lição, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amado Deus, Pai que estás no céu, somos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez pelo momento que o Senhor nos propicia de estar na Tua presença. Deus, fala com o Teu povo que eu vou ouvir essa mensagem. Fala conosco, nos ajude e guarde em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, lição 6, que tem como título O Encontro com Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve. Você já teve um encontro com Deus? Se não teve, ou se já teve, e não sabe como foi esse encontro com Deus, através dessa lição, onde Deus se encontra com Josué, ou Josué se encontra com Deus, você vai entender um pouco como é se encontrar com Deus. E a palavra que eu quero ressaltar hoje no tema da nossa lição é a palavra encontro. O que vem a ser essa palavra? O que é ser um encontro? E aí a gente, como sempre, vai olhar nos dicionários, que é onde a gente vai buscar o significado das palavras. E a palavra encontro é o ato de você chegar a alguém. Ou seja, duas pessoas se dirigissem ao mesmo ponto. Então, quando duas pessoas de alguns lugares separados e se dirigem com o mesmo propósito, a um mesmo fim, então isso daí é chamado de encontro. Então, a palavra encontro quer dizer chegar um diante do outro. Ok? E o tema da nossa lição traz como texto do dia, ou texto áureo, no livro de Josué, no capítulo 5 e o versículo 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A síntese da nossa lição também tem uma coisa muito interessante que a gente não deve deixar passar, que diz assim: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então, é muito forte essa frase. Se de repente você já aceitou Jesus, já teve um encontro com Deus, e você observa que algumas coisas que você fazia no passado, você ainda continua fazendo, então reveja seus conceitos, porque o seu encontro com Deus está faltando alguma coisa. Porque, como diz a síntese da nossa lição, ou a verdade prática da nossa lição, ninguém que tem um encontro com Deus conseguirá permanecer da mesma maneira. E aí a gente está falando, como a gente já sabe, sobre Josué, esse líder que saiu ainda jovem do Egito, que foi espia na terra, para tentar entender como era a terra prometida, enviado por Moisés, e ele passou por situações diversas e adversas na sua vida, na sua jornada durante 40 anos no deserto. E nós sabemos que durante esses 40 anos que Israel passou no deserto, somente 2 homens entraram na terra prometida: Josué, esse que nós estamos estudando, e o seu grande amigo Caleb. 2 homens jovens que andavam com Moisés, observavam o que Moisés fazia
e fazia igual. Então Josué se destacou porque, além dele ser um jovem, ele não era um jovem que andava só com jovens. Ele andava com um velho de mais de 80 anos. Mas por que ele tinha esse cuidado de andar com um velho de 80 anos? Hoje nós vemos a mocidade que não quer nem chegar perto de um velho para conversar. Mas os nossos velhos, os nossos idosos, têm muita coisa a nos ensinar. E foi nesse sentimento, ou nesse pensamento, que Josué disse: eu vou colar em Moisés, porque eu sei que eu vou aprender muito com ele. E isso ele fez. Ele ainda jovem, mas ele andava com o velho Moisés. E foi através desse caminhar com Moisés e observando tudo que Moisés fazia, que ele se tornou o líder que nós estamos estudando hoje. E aí nós vamos estudar sobre o encontro de Josué, um encontro maravilhoso que ele teve com o anjo do Senhor, com Deus. A lição, o texto bíblico da nossa lição, está escrita no livro de Josué, no capítulo 5, apenas 3 versículos, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Meus queridos, diante dessa leitura tão grandiosa, nós temos muito a aprender nessa lição. E essa lição, como todas as outras, geralmente são 3 objetivos que nós devemos enfocar. O primeiro dele é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. O segundo, entender quais as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. E o terceiro, refletir a respeito do significado desse diálogo que foi entre Deus e Josué, esse diálogo que aconteceu. Antes de a gente entrar no comentário da nossa lição, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que aconteceram similares com Moisés e com Josué. E que coisas são essas? Vejam só. Nós sabemos que Moisés recebeu uma grande tarefa. Moisés tinha 80 anos quando recebeu uma grande tarefa. Josué, como Moisés, também recebeu uma grande tarefa. A tarefa de Moisés, tirar um povo que estava escravo, cativo no Egito há 400 anos. Nós sabemos que o povo de Deus ficou no Egito 430. E 400 anos eles ficaram como escravos dos egípcios. A missão de Josué foi um pouco diferente de Moisés. Enquanto Moisés tira o povo de uma escravidão, Josué agora tem uma missão árdua de fazer com que esse povo seja conduzido a uma terra que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos patriarcas que vieram, pelo qual foi fundado a nação de Israel. Então nós vemos aí, eles tiveram tarefas diferentes, mas tarefas difíceis. Das similaridades que nós vemos, uma outra coisa que nós vemos, eles ficaram furiosos com o que viram, mas não sabiam de quem se tratava. O que foi que aconteceu, professor, nessa situação? Então aqui também nós vemos duas coisas idênticas.
com Moisés, estando apacentando ovelha, as ovelhas de seu sogro Jetro, ele vê uma sarça que queimava, ardia, mas não se consumia. E por que não se consumia? E foi que ele não sabe, porque ele não sabia do que se tratava. Então ele vem, olha aquela coisa maravilhosa, como é que uma sarça, um graveto seco, está ali queimando e não se consome. Então ele disse, eu vou lá observar o que foi que aconteceu, o porquê que isso não está queimando. Com Josué, mesma situação ou uma situação parecida, foi que ele viu o anjo do Senhor com uma espada. E aí ele ficou também, vou para lá para observar o que isso quer dizer. Então, outra similaridade entre Moisés e Josué. Terceira, eles chegaram voluntariamente perto da visão. Moisés se dirige à sarça ardente e Josué se dirige ao anjo que estava com a espada. Quarta situação, Deus lhes revelou a sua identidade. Ou seja, através daquela visão, para Moisés, Deus disse, eu sou o que sou. Eu ouvi o clamor do povo e eu desci para livrá-lo. E você, Moisés, vai ser a pessoa que eu vou usar para que chegue a Faraó e liberte o meu povo. Com Josué, quando o anjo chega, que Josué vai perto dele e pergunta, quem és? Ele diz, tire o sapato dos pés. Nas duas situações, Deus manda os dois tirar o sapato dos pés. Por quê? Porque quando a gente está na presença de Deus, onde Deus chega, aquele lugar é santificado. Então aconteceu com Moisés, quando ele se dirige a observar a sarça ardente, Deus brada dos céus e diz para ele, não te chegues para cá, Moisés. Primeiro você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Com Josué, a mesma coisa. Josué, tire o sapato dos seus pés, se santifique, porque o lugar que você está é diante da minha presença. E diante da minha presença, todos têm que se santificar. Você não pode chegar diante de Deus sem a santificação. Quinta coisa, foram advertidos a ficarem com os pés descalços, como eu já falei. O sexto, falaram com Deus. Então nós vemos aí dois homens que tiveram peculiaridades parecidas, e aí os dois também tiveram essa coisa gloriosa, que foi falar com o próprio Deus. E a sétima situação foi que as revelações marcadas pelos símbolos comuns, uma vara de pastor e uma espada de guerreiro. Duas situações. Enquanto Moisés usava a vara, o cajado, Josué, como guerreiro, ele usava a espada. Tudo isso tem uma simbologia para a gente, que a vara e o cajado. O que significa a vara? Como diz o salmista, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que é a espada na mão do guerreiro? Para nós hoje significa a palavra de Deus, que é a espada aguda que vai até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e discerne todos os pensamentos do coração do homem. Então, através desta palavra, nós, como guerreiros de Deus, fazendo bom uso dela, nós seremos imbatíveis. Não porque nós temos esse poder, mas pelo poder que essa palavra tem, através do nome de Jesus. E entrando agora na introdução da nossa lição, diz assim: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Então eu já falei isso anteriormente, e aí
Sempre que alguém se chega ou tem um encontro com Deus, ele não permanece do mesmo jeito. Nós vemos, por exemplo, Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem que morava no lugar de idólatras, mas Deus o viu e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu tenho alguma coisa grande para lhe dar. Vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E Abraão ouviu, e a gente vê que ele não ficou mais a mesma pessoa. Ele obedeceu a Deus. E aí nós sabemos em quem Abraão se tornou: o nosso pai pela fé. Pai de multidões, pai de grandes multidões. Moisés, como a gente já falou, também teve aquele encontro com Deus, que dali por diante a vida de Moisés não foi a mesma. Ele começou a ter, a partir daí, uma comunhão mais íntima com Deus e entender tudo que Deus falava e fazer do jeito que Deus falava. Como Deus dizia, Moisés cumpria. Se Deus dizia: Moisés, ande, Moisés andava. Se Deus dizia: Moisés, pare, Moisés parava. Será que nós estamos fazendo isso na nossa vida? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, será que nós estamos fazendo? Ou será que nós estamos deixando e fazendo da nossa própria e vã maneira de viver? Então, encontros com Deus sempre vai nos transformar em pessoas melhores. Vemos também Manoá, vemos Balaão, vemos Davi, que quando teve encontro com Deus, homens que tiveram encontro com Deus que não conseguiram ficar do mesmo jeito. Tiveram que fazer o que Deus mandou eles fazerem. A nossa lição, como eu falei, é dividida em 3 tópicos, em 3 motivos, objetivos. O primeiro tópico fala da antessala da batalha. E ele aborda 3 subtópicos. O primeiro, que Josué busca a vontade de Deus. O segundo, Josué visita o lugar da batalha. O terceiro, Josué busca uma visão estratégica. Então nós vamos adentrar em cada item desse e aí vamos entender melhor o que a lição nos trata neste dia. Então, nesse primeiro subtópico, Josué busca a vontade de Deus. Como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Eu lembro que eu falei na semana passada, na aula anterior, que a gente precisa de ter uma intimidade com Deus. Então a gente só vai saber qual é a vontade de Deus se a gente andar com Deus. Se eu não andar com Deus, com certeza Deus não vai se revelar para mim. Então Josué sabia disso. Então, para ele entender qual era a vontade de Deus, ele precisava buscar a vontade de Deus. E aí, como é que eu busco essa vontade de Deus? Entender a vontade de Deus. Josué, naquele momento, ele deixou o povo lá no acampamento e se retirou sozinho. A Bíblia não diz que ele estava orando, não diz o que ele estava fazendo, mas diz que ele se retirou, estava ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E aí nos traz uma lembrança do salmista, quando o salmista diz: elevo meus olhos para os montes. E aí vem a pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Josué, ele sabia que para lutar uma guerra dessa grandiosidade, somente pela força do seu braço ele não conseguiria. Mas ele tinha a promessa de Deus, no capítulo 1, que Deus estaria com ele. Então, quando ele se retirou, provavelmente ele foi para refletir, para orar e pedir a Deus estratégias. Pedir a Deus que Deus mostrasse a ele como seria essa batalha, como seria essa conquista. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu com uma espada desembainhada. Ou seja, Deus mandou alguém dizer para ele como ele iria atingir o seu objetivo. Naquele tempo, as cidades, o povo que habitava ali, eram povos pagãos, que não criam em Deus, que aborreciam ao Senhor.
que tinham muitas coisas que Deus não estava se agradando. A medida dele já estava cheirando mal nas narinas de Deus. E Deus, no tempo certo, fez com que o povo conquistasse a terra. E eles sabiam disso, que o povo estava chegando. Desde que Israel passou o Rio Jordão, eles ficaram temerosos. Quem é esse povo que está vindo e destruindo tudo? Eles sabiam que tinha um Deus Todo-Poderoso. Raabe já tinha falado que eles estavam com medo. E por isso eles ficaram muito temerosos. E Josué, sabendo desse temor deles, Josué chega e diz: Senhor, como o Senhor quer que eu faça? E Deus foi explicar a ele como ele devia fazer para adentrar na nova terra e conquistar essa terra tão prometida e tão desejada pelo povo. Outra situação, Josué também foi visitar o lugar. Então, quando ele fica olhando para Jericó, ele estava imaginando como fazer. E aí ele foi lá, visitou, saiu do acampamento e deslocou-se até o pé de Gilgal, como diz o versículo 13. E aí saber as coordenadas que Deus daria para ele. É por isso que, trazendo para os nossos dias, em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas coisas. Por exemplo, orar, jejuar e adorar. Nós sabemos o que é que nós devemos fazer para Deus. O milagre é por conta dele. Josué tinha que saber as estratégias, como fazer. E ele tinha que fazer a parte dele. Santificar-se e santificar o povo. Mas derrubar o muro era com Deus. Gritar era para o povo. Derrubar o muro era com Deus. Jejuar era com o povo. Derrubar o muro era com Deus. Dar a volta durante 7 dias pelos muros de Jericó era com o povo. Todo dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Gritar era com o povo. Levar a arca era com os sacerdotes, os levitas. Mas o derrubar do muro não pertencia a Josué. Pertencia ao poder de Deus. Então Josué teve essa disponibilidade, esse desejo de visitar o lugar e pedir direção a Deus como faria. E aí pedir também uma visão estratégica de como fazer. Ele sabia que ele tinha que se esforçar. Ele sabia que ele tinha que fazer a parte dele. E fazer da melhor maneira possível. E se Deus tinha prometido dar essa vitória, por que se preparar com estratégia? Deus já tinha prometido que eles entrariam na terra. Deus já tinha dito: não, vocês vão herdar a terra. Eu sou um Deus que prometo e eu sou um Deus que cumpro. Mas precisava realmente dessa preparação toda, desses artifícios todos para Josué ganhar essa entrada em Jericó? Precisava, porque, como eu frisei há pouco tempo, Deus faz o milagre, mas a nossa parte nós temos que fazer. É como lá na passagem de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, e o que é que acontece? Jesus chega, Marta e Maria diz: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, já faz 4 dias. Senhor, já está em estado de putrefação. Mas Jesus disse o quê? Tire a pedra. Tire a pedra. E o que foi que elas fizeram? Obedeceram. Então, quando a gente obedece o mandamento do Senhor, o que Deus quer para nós, e faz do jeito que Ele pede, aí o milagre acontece. Então elas tiraram a pedra e Jesus é que fez Lázaro vir para fora e ressuscitar. Então, como Josué fez a parte dele, Deus também fez a parte dele. Então aí nós vemos um encontro perfeito. A vontade de Deus e a obediência do homem. A vontade de Deus, quando se funde com a vontade do homem, que está casada com a vontade de Deus, nós só temos a dar glória a Deus, porque nós sabemos que
a bênção vem, o resultado vem do propósito que nós desejamos. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui o seguinte: Deus se revela a Josué. Ele se revelou a Josué como um soldado com uma espada na mão. Essa espada estava dizendo: agora, Josué, não mais precisaremos do cajado. Moisés precisou do cajado para guiar o povo pelo deserto. Nesse momento era enfrentamento, era guerra. Então, na guerra, nós precisamos de uma espada. E a espada nossa está aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Senhor, ele se revelou como o Senhor dos exércitos. Para Moisés, ele se revelou lá como o eu sou. Eu sou o que sou. E agora, ele se revela como o Senhor dos exércitos, aquele que vence através do poder de Deus. Nós vemos aí essa revelação de Deus. Essa revelação de Deus, Deus tem o desejo de se revelar para a gente todos os dias. Quando ele diz assim, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está dizendo: olha, se você clamar, se você me buscar, você vai ver o meu poder. E aí nós vemos que Deus, ele nada esconde de nós. Se você pode até dizer: professor, como que Deus não esconde nada de nós? Porque a gente não sabe nada. Nós somos pessoas que não entendemos muitas coisas como Deus quer trabalhar. A realidade, meus queridos, não é desse jeito que você está pensando. A vontade de Deus é se revelar para nós, é se mostrar para nós. Nós é que estamos falhando porque nós não o buscamos. Em Isaías diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E é isso que está faltando muitas vezes na nossa vida. É buscar a Deus com todo o nosso coração. Será que eu estou buscando a Deus com todo o meu coração? Será que eu estou orando a Deus a quantidade de vezes necessárias para que Deus se revele para mim? Será que eu estou jejuando na proporção que Deus diga: agora sim, eu estou com você, venha para o meu pé, o que você me pedir, eu vou fazer? Será que eu estou sendo esse adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, ou eu adoro pensando em receber algum benefício de Deus? Então fica aí a reflexão para que a gente venha entender. Será que eu estou fazendo isso para o meu bel prazer ou para a glória e honra do Senhor? Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então ele está disposto a se revelar para nós. Mas nós também temos que estar dispostos a fazer a nossa parte. Orar, jejuar, buscar, sacrificar a Deus a nossa carne, dizer para ele: Senhor, eis-me aqui. Será que nós estamos como Isaías? Que quando teve a visão, que veio a voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Será que nós estamos igual a Isaías e temos a condição de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Então Josué, ele buscou a Deus, e aí, quando ele buscou a Deus, Deus se revelou para ele. E quando acontece isso, Josué chegou e ficou mais perto de Deus. Quando ele viu aquele anjo, ele correu para ver. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira a ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele lugar maravilhoso, mesmo sem saber o que era. Pois Josué tinha o desejo de ter experiência com o Senhor. Então está aí o diferencial, o desejo de ter experiências com o Senhor. Quando a gente busca, tem esse desejo e vai atrás
vai procurar, vai buscar ao Senhor, o Senhor se revela. Então, Ele não esconde nada de nós. Ele esconde para nós. É diferente. Então, Ele não esconde de nós, mas Ele esconde para nós. Por quê? Porque Ele quer nos revelar. Ele quer se mostrar para nós. E aí agora nós vamos entrar no terceiro tópico da lição. E Deus fala a Josué, que diz assim que Deus fala a Josué. Nesse tópico nós vemos aqui a falta de discernimento espiritual. Vemos também um Josué adorador e uma ordem vinda de Deus, mandando ele tirar a sandália dos pés. Então nós vemos aqui, Josué viu o anjo. A princípio, Josué ficou assim, meio temeroso, e aí meio que duvidoso. E aí ele pergunta, és tu dos nossos ou é dos nossos inimigos? Nesse momento aí a gente vê uma falta de discernimento de Josué. Mas aí Deus em seguida se revela para ele e diz que era o príncipe de Deus, o anjo do Senhor, que veio revelar coisas grandes para ele. Então nós vemos aí, um dos dons que está muito em falta hoje no nosso meio é esse, do discernimento. Então nós vemos situações adversas, ou melhor, diversas situações durante a nossa caminhada, mas aí muitas das vezes a gente fica duvidando, será que foi Deus? Será que não foi Deus? Será que isso é para mim? Será que não é para mim? Então que a gente venha buscar esse dom, o dom do discernimento, para que Deus nos mostre o que Ele quer. E aí também nós vemos Josué como um grande adorador de Deus. Quando ele entendeu a vontade de Deus, ele se tornou um adorador. Como ele se tornou um adorador? Adoração, o que é adoração? Adoração nada mais é do que você reconhecer e agradecer que Deus é quem fez tudo por nós. Então, quando você agradece a Deus, você está adorando a Deus. Você está reconhecendo que Deus é todo-poderoso e que sem Ele nada você pode fazer, como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E aí nós vemos também no terceiro subtópico a ordem do anjo, que primeiro para Josué chegar no local em que o anjo estava, ele teria que se santificar, ter reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Então nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Lembra lá do tabernáculo, que tinha os diversos setores? Aqui só vai certas pessoas, mas no lugar santo você tinha, o sacerdote só entrava depois de se purificar totalmente. Então tem um lugar em que você é você e Deus. Jesus disse, olha, quando você quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, que o teu Deus que em secreto te vê, te recompensará. Então, nós sabemos que diante de Deus nós temos que ter reverência. No livro de, se não me engano, Eclesiastes diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E onde é a casa do Senhor? É só a igreja? Não. A casa do Senhor é todo lugar onde a presença de Deus está. Então, se você se chegar para falar com Deus com um coração sincero, ali é o lugar de Deus, é a presença de Deus. Então tire a sandália ou o sapato dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E sem a santificação, nós sabemos que ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual, meu querido e minha querida, nós não veremos ao Senhor. Então, nós vemos aqui coisas que Deus manda a gente fazer
e como nós devemos nos apresentar diante dele. Sem a reverência e a consciência de quem realmente nós somos, nós não podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Então você, a partir de hoje, se você acha que teve um encontro com Deus, mas você nunca viu coisas maravilhosas, grandiosas feitas por Deus, busque mais. Se Deus nunca se revelou para você, busque mais, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, e aí você vai ver o revelar de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.